Ora, viva, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa 442. Lembrar que você de casa é assim o nosso convidado super especial, portanto nem pense em mudar de canal, pois hoje o nosso programa promete e promete mesmo. Portanto, continue-se ligado ao nosso programa a partir da posição 10 da TV Cabo e TMT 706 da DSTV. Estás a ver? De certeza que sim, tal como os nossos internautas, a partir do nosso Facebook, que é Mídia Mais TV. Muito bem, o nosso programa hoje promete, e promete mesmo, pois recebo duas figuras que são subjamente conhecidas no mundo do desporto. Luís Gonçalves, técnico da Seleção Nacional de Futebol, a quem passo a palavra. Dê as boas-vindas. Boa noite, obrigado pelo convite, bem-vindos. Obrigada, Luís Gonçalves, e quem também junta-se a nós para este espaço de conversa é Yassir Amuji, presidente do Vilanculo Futebol Clube. Bem-vindo ao nosso programa, bem disposto? Boa noite, Eliana, bem disposto. Muito obrigado por esta oportunidade para falarmos aqui do nosso desporto. Do nosso futebol nacional em concreto. O Yassir tem estado na nossa casa já com muita frequência, não é? Semana passada esteve no bate-papo com o Eduardo, mas para falar de empreendedorismo. Sim, no bate-papo continua, mas sobre foi para falar mais do empreendedorismo e agora vai ser para falarmos sobre o futebol, a nossa seleção nacional, os contornos que o nosso futebol tem trazido. Acho que vai ser bom. De certeza que será positivo. Luís Gonçalves finalmente em Moçambique, depois de um certo tempo, muito tempo, melhor dizendo, fora de Moçambique devido à pandemia do novo coronavírus. Como é que foi este período de interrupção? Infelizmente tive que me ausentar e devo desde já dizer que contei com a compreensão do Presidente da Federação e quando a pandemia chegou, vamos dizer assim, autorizou-me a viajar para estar junto da minha família neste período crítico. E pronto, foi um tempo demasiado mais longo do que aquilo que nós prevíamos, mas temos que nos adaptar e foi um período em que estive sempre ligado, estive sempre em comunicação, sempre atento e sempre a trabalhar na medida do possível. É verdade, nós sempre recebemos os vídeos, o feedback, assim é que é, do Luís Gonçalves, mesmo de longe, sempre em conexão com Moçambique. Verdade, verdade. Aliás, isso é imperativo, estar sempre informado e em comunicação e saber o que se passa no nosso país. Recentemente regressei a Moçambique, há cerca de 15 dias, e tive que cumprir o período de quarentena obrigatório, como é normal, é verdade, mas já estamos a trabalhar. Foi muito difícil trazer o Luís Gonçalves aqui para o programa, mas finalmente conseguimos hoje. Esperamos nós que a conversa seja mesmo positiva. Com certeza, e é um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada a nós. E assim, como presidente do Vilanculo Futebol Clube, é um agente desportivo, não é? Como é que avalia o impacto do coronavírus no nosso país e no desporto em geral? Bem, antes de mais, deixa-me só clarificar que eu já não sou o presidente do Vilanculo Futebol Clube. Nós temos um novo presidente que foi eleito há bem pouco tempo. Continua a ser o proprietário do clube. Fui presidente desde 2004, portanto estamos a falar de quase 16 anos. Mas chegou o momento de dar espaço a um sangue novo, mais jovem, com uma nova dinâmica. Portanto, juntar a experiência que foi adquirida portanto, com a dinâmica dos mais jovens agora. Algum motivo para abandonar o cargo? Eu penso que 16 anos à frente de um clube no dia a dia é muito tempo, é também um pouco desgastante. O futebol requer muito esforço psicológico, de muita dedicação. Abracei recentemente um novo projeto ligado ao turismo, a nível do distrito de Vilanculo, o que fez com que eu deixasse esse espaço da presidência do clube para um outro jovem que também trabalhou conosco na direção do clube durante os últimos 4 anos. É um jovem que também tem competências, acredito que tem muito a dar. E vamos tentar fazer essa transição de forma gradual, para que o Vilanculo também continue a crescer e quem sabe um dia possa regressar ao Moçambola. É verdade, então foi difícil conciliar todas as atividades que tem? Foi Esporte, muito difícil. Economia, turismo, é muito difícil conciliar. São muitas funções, não é fácil, é difícil e temos de estar preparados sempre para sair no melhor momento, salvaguardar a imagem e dar espaço à nova juventude, né, para trazer esta nova dinâmica. É verdade, foi muito tempo. Aos 21 anos de idade foi eleito presidente do Vilanculo Futebol Clube e 3 ou 4 anos depois comprou o clube. Conte-nos um pouquinho como é que foi esta experiência.
Bem, 21 anos de idade, eleito presidente, foi uma surpresa porque não estava preparado. Eu participei na criação do clube com outros, portanto, associados, jovens que queriam criar um clube dinâmico, um clube que representasse Vilanculo a nível das competições nacionais. Portanto, fiz parte da criação do clube, mas no ato da Assembleia Geral, portanto, todos os membros, todos os associados, propuseram para que eu fosse o presidente do clube naquela altura. Portanto, foi de consenso, aceitei abraçar sem perceber muito da dinâmica de gestão desportiva, mas fui aprendendo com alguma cautela, com tempo. E 4 anos depois, na Assembleia Geral seguinte, portanto, houve uma proposta para privatizar o clube, neste caso passar do associativismo para um clube privado, com outras visões, portanto, que fosse também rentável, sustentável, e foi aí que o Vilanculo deu, portanto, esta mudança radical. Penso eu que se calhar foi a primeira no país, e lembro-me perfeitamente que para registarmos o clube tivemos que registrar como um clube-empresa que praticasse desporto, porque a lei moçambicana na altura ainda não previa, portanto, as sociedades anónimas desportivas. Portanto, foi um arranjo que se fez para termos um clube que fosse empresa e que praticasse desporto. A partir daí, eu penso que o Vilanculo ascendeu aos níveis mais altos que podia, portanto chegou ao Moçambola, jogou 4 anos no Moçambola, chegou a ficar em 3º, 4º lugar no campeonato, chegou a uma final da Taça de Moçambique, onde fomos finalistas vencidos. Tudo isso com um jovem a comandar. Não só mas uma equipe de jovens que acredito que também foi fundamental para o sucesso do clube. É claro que quando se trata de liderança, sempre a pessoa que está à frente é que colhe todos os frutos, mas nós tínhamos... O esforço é de todos. O esforço é de todos, da massa associativa que sempre se dedicou, mas havia uma direção muito jovem, que até hoje continua a ser uma direção jovem, porque nós fomos encontrando formas de fazer essa transição, em que saímos e deixamos uma nova liderança que tem dado seguimento. Acredito que a juventude tem muito a dar, é preciso sabermos acompanhar e sabermos fazer essa transição de forma gradual. Muito bem. Luís Gonçalves, como é que avalia o dirigismo desportivo, principalmente a partir dos jovens? É o caso do Yacine. Eu acho que é sempre de enaltecer a ousadia, vamos dizer assim, a coragem de assumir qualquer projeto, qualquer desafio, seja no desporto ou não, quando se é jovem, e isso é realmente de saudar. Acho que o desporto em geral precisa sempre de sangue novo, quer no dirigismo, quer na classe dos treinadores também, e portanto eu penso que é realmente... e o exemplo aqui do meu colega de programa é um exemplo de enaltecer por tudo aquilo que já tem feito. Luís Gonçalves também se integrou para o mundo do futebol cedo. Eu optei por ser treinador muito cedo porque cheguei a um certo ponto e tinha consciência de que como jogador não iria muito longe, então investi na minha carreira de treinador muito cedo, também fruto de uma lesão que tive e que tive que parar de jogar. E realmente quando tinha 22 anos comecei a treinar, ainda estudava na altura, portanto estava a fazer o meu 4º ano da faculdade no curso de desporto com opção de futebol e comecei aí, portanto, a treinar e a partir daí foi sempre a seguir. Muito bem, e assim, qual é a sua visão para o dirigismo desportivo no nosso país, tendo em conta as dificuldades que nós temos, não é? Bem, eu penso que nós temos que fazer um grande TPC. Moçambique precisa, a nível do dirigismo desportivo, precisa de fazer uma mudança radical e extremamente importante. Portanto, eu diria que nós estamos, se calhar, muitos anos atrás. Precisamos de repensar o nosso desporto, o nosso futebol em particular. Eu já dizia que qualquer um que entrasse para a Federação Moçambicana de Futebol teria que estar disposto a criar um programa, um projeto que provavelmente não iria colher os frutos desse projeto. E acredito que o Feisal Cidade pode estar a criar este programa, este projeto, que quem vai colher os frutos de resultados poderá ser, se calhar, o próximo presidente da Federação Moçambicana de Futebol. E isto tem de acontecer em todos os clubes. Nós vivemos muito tempo no anonimato, vivemos muito tempo na sombra e com leis que se calhar não fossem muito benéficas para o dirigismo do futebol. Há aqui uma mudança a nível de políticas da lei do desporto que tem estado a acontecer, portanto a recente aprovação
da Sociedade Anónima Desportiva, mas os clubes também têm de dar este passo. Os clubes só podem dar este passo se os dirigentes desportivos pretenderem dar este passo, estarem conscientes de que este passo é fundamental, portanto, para Moçambique também começar a se afirmar no futebol. Nós temos que começar a sair, portanto, deste modelo em que nós estamos, em que as empresas que portanto, financiam os clubes são mais empresas públicas e esses clubes prestam contas às empresas públicas. Portanto, temos que ir mais para dirigentes desportivos que percebam do futebol, que entendam o futebol e que queiram, portanto, trazer mudanças nestes clubes. E os dirigentes que estão a exercer as suas funções, na sua opinião, não entendem do futebol? Muitos deles não, porque são impostos pelas empresas públicas. Portanto, a empresa pública que patrocina a um clube chega a impor que este clube deve ter esta pessoa como dirigente, e isto acaba de certa forma criando dificuldades para que os clubes deem portanto, os passos que são pretendidos para desenvolver. Muito bem, apesar destas dificuldades todas, o Yassine em 2011 e 2012 foi eleito o melhor dirigente do nosso país. Qual é o segredo para a vitória? Eu penso que a dinâmica que nós colocamos no futebol, o Vilanculo deu um salto muito rápido a nível de estrutura, a nível de organização. Nós portanto, tínhamos a nossa loja de merchandising, um pouco aquilo que o Teste África tem estado a fazer hoje. Portanto, tínhamos a loja de merchandising, o cartão de crédito privativo com o banco, portanto, a escola de formação do Vilanculo, portanto, todos esses passos que nós demos e o fato de termos tido resultados desportivos que acompanhassem, portanto, esta gestão desportiva. Portanto, acredito que tudo isto culminou para que durante 2 anos consecutivos fosse considerado o melhor dirigente desportivo. Mas acredito que não foi também suficiente para impor a mudança que nós pretendíamos no futebol, apesar de já estar a acontecer de forma gradual. Contribuiu, não é? Penso que sim, mas gostaria de poder fazer mais. Ainda não estou satisfeito para aquilo que Moçambique pode fazer. O que eu gostaria de ver diferente? Gostaria de ter uma seleção nacional no Mundial, numa Copa do Mundo. Gostaria de ter clubes moçambicanos que estivessem a competir portanto, nas grandes competições africanas e conseguir, portanto, chegar à fase de grupos, conseguir chegar também a finais dessas competições. Portanto, isto cabe a um trabalho que deve acontecer a nível dos clubes, a nível da base, da formação, a nível de reformas na lei do desporto, portanto, que comecem a beneficiar mais ao futebol e ao desporto. E, portanto, no seu todo, o futebol, como eu já dizia anteriormente, os dirigentes têm de estar preparados para entrar e colocar programas, colocar projetos que eles não irão colher os frutos, mas que sim as gerações vindouras ou os dirigentes seguintes poderão começar a colher esses resultados. É difícil alguém entrar para o mundo do dirigismo e estar preparado a implementar algo que não vai colher, mas eu penso que quando nós temos um cometimento com uma causa, que neste caso é o desporto, em particular o futebol, se nós realmente pretendemos que a nossa seleção chegue a uma Copa do Mundo, nós como dirigentes desportivos temos que estar preparados para desenhar projetos, desenhar programas que vai beneficiar a nação desportiva, neste caso particular o futebol. Muito bem, o desejo do Yassine é o mesmo, o meu, o do Luís Gonçalves e de todo o povo moçambicano, de ver a seleção nacional a brilhar além fronteiras. Luís Gonçalves entrou para o comando da seleção nacional numa fase em que o povo moçambicano desacreditava do potencial dos Mamas. Como é que foi para si apostar neste desafio durante este período? Antes de mais dizer que eu beneficiei do facto de já conhecer a maioria dos jogadores e os jogadores também me conhecerem, porque, como se sabe, eu já tinha trabalhado na anterior equipa técnica e isso foi um fator que me ajudou. Portanto, eu quando fui desafiado para assumir a seleção nacional não hesitei, porque tinha a convicção que podíamos fazer algo mais do que aquilo que estava a ser feito, porque conhecia os jogadores e naturalmente... Sempre viu potencial nos nossos jogadores. Claramente. Mas também devo dizer que também fui feliz na minha estreia porque contei, acima de tudo, com o grande profissionalismo dos jogadores da seleção. Eu fui apresentado 15 de agosto e passado 15 dias, 20 dias, estávamos a ter o primeiro jogo, um jogo dificílimo pela sua natureza, não só pelo adversário em si, mas pela sua natureza, porque fomos jogar fora um jogo de qualificação, uma eliminatória, e felizmente correu bem,
porque também eu, acima de tudo, fiz apelo ao profissionalismo dos jogadores e, com o pouco tempo que tinha de preparação, apostei muito mais na componente psicológica e na motivação, claro, com alguns ajustes a nível da organização do próprio jogo, porque cada treinador tem a sua ideia, a sua filosofia de jogo, como eu tenho a minha, e começámos bem, felizmente, e depois foi dar continuidade ao trabalho, e como disse anteriormente, o conhecimento que já tinha dos jogadores, o conhecimento mútuo entre jogadores e treinador ajudou, mas acima de tudo foi conseguirmos pôr em prática as nossas ideias, porque eu sabia e continuo a acreditar que do outro lado temos jogadores capazes de interpretar as ideias do treinador e que têm uma grande ambição e uma grande vontade de fazer algo mais do que aquilo que estava a acontecer, e também, sejamos justos, os resultados não espelhavam a qualidade da equipa. Eu sofri muito à distância, nessa altura estava na China, quando assisti online, dentro do possível, porque a rede não era assim muito forte, quando assisti àquela desilusão tremenda para todos nós, que foi o não apuramento, digamos, naquele jogo na Guiné-Bissau, em março de 2019. Portanto, continuo a acreditar realmente nos jogadores moçambicanos, continuo a acreditar no seu profissionalismo e estamos a trabalhar. Claro que, como dizia o Yassine, a questão do dirigismo é muito importante para criar condições para que a seleção seja competitiva. Não vamos dizer para que a seleção vença ou que vença sempre, mas para que seja competitiva. E isto é muito importante e, felizmente, apesar da pandemia, o que eu tenho verificado é que esta direção, portanto, da Federação, a nova direção, está com uma dinâmica muito forte e estão realmente apostados em dar as condições necessárias, dando continuidade àquilo que já tinha sido feito, dar as condições para que sejamos competitivos. É verdade. E quais foram as principais mudanças que foram implementadas por si quando tornou-se o selecionador da equipa? As principais mudanças têm a ver com a ideia de jogo, pouco mais que isso. Tudo o resto foi dar continuidade, porque há muita coisa que estava a acontecer e que vinha sendo implementada desde há algum tempo, e foi dar um pouco de continuidade em termos de organização, de regulamento, etc. Foi dar continuidade, mas as mudanças foi mais a nível da ideia de jogo. E assim, como cidadão moçambicano, como é que observa esta mudança positiva dos Mambas, os bons resultados que já nos fugiam há bastante tempo? Eu penso que o fator motivação foi extremamente importante e o Luís bem disse que teve que usar uma nova dinâmica de motivação. Nós temos jogadores talentosos, mas muitos estavam limitados. Primeiro porque temos poucas condições, comparando com outras seleções no mundo. A nossa seleção tem muito poucas condições, os clubes também têm poucas condições. E quando as condições são portanto, limitadas, o treinador tem de ter uma capacidade motivacional acima da média para poder conseguir convencer os atletas de que são capazes, de que podem competir em pé de igualdade com outras seleções que têm muito melhores condições. Então eu penso que o fator motivação foi extremamente importante. O estilo de jogo, a metodologia, os treinos, isto tudo traz os seus frutos. É claro que tem de haver um trabalho contínuo, tem de haver um trabalho, se calhar, do mesmo modelo, da mesma metodologia de treinos também nos escalões abaixo da seleção nacional. Estamos a falar dos sub-21, sub-17. Portanto, isto tudo tem de acontecer de forma coordenada. E o Luís bem disse que esta nova direção da Federação tem estado a trazer mudanças. Percebi também que o Arnaldo Salvado integrou o gabinete técnico da Federação. Acredito que está-se a projetar. Infelizmente a pandemia travou muitas das coisas que poderiam ser feitas, mas o trabalho não parou. Tem-se demonstrado que há vontade de fazer algumas mudanças. Há aqui vontade de colocar, portanto, relvas sintéticas espalhadas pelo país, porque também devemos perceber que o futebol não é só Maputo. Há muito talento que está espalhado pelo país, que é preciso ser acompanhado, e é um trabalho que tem de acontecer em coordenação com os clubes que estão nas províncias e também com o gabinete técnico portanto, da Federação Moçambicana de Futebol. Portanto, há aqui muito por se fazer, mas já há potencial,
e é um trabalho que já deveria ter acontecido há bastante tempo, mas foi-se adiante. Felizmente, esta nova direção da Federação tem integrado também novos jovens. Já há aqui um casamento perfeito que eu tenho estado a acompanhar entre, portanto, os mais velhos e a juventude que está na Federação Moçambicana de Futebol, e penso que há que dar mérito e esperar que os resultados também melhorem no futuro. Muito bem. Luís Gonçalves tem uma larga experiência no futebol europeu. Como é que foi para si, concretamente no futebol português, não é? Como é que foi para si esta mudança, trabalhar neste momento num país que enfrenta alguns desafios, tais como mencionou e assim? Como é que foi para si? Acima de tudo, quando nós, profissionais, treinadores, recebemos o convite para trabalhar fora do meio a que estamos habituados e das condições a que estamos habituados, nós fazemos, eu pelo menos faço, procuro estudar o mais possível como é que é, portanto, a cultura do país, que condições é que existem, como é que é um pouco a história do futebol, em que condições é que o futebol é desenvolvido. Portanto, naturalmente, ao chegar, fomos deparando com algumas dificuldades naturais, normais, que eu pessoalmente já esperava encontrar, mas acima de tudo nós enfrentamos estes desafios com muito ânimo e com muita vontade de fazer as coisas acontecer e pronto, é um desafio que nós entendemos como tal. Claro que há situações que às vezes não podemos estar a apontar o dedo ou culpar A, B ou C, mas há situações que vão levar o seu tempo a mudar, mas penso que todos juntos, e quando digo todos juntos é todos os agentes do futebol, todas as pessoas que estão envolvidas no fenómeno, remarem no mesmo sentido e fizerem tudo para que o futebol evolua, eu penso que as coisas vão acontecendo naturalmente. Claro que é necessária a contribuição de todos, não é? Claramente, colaboração não de tenho todos. dúvida disso. Diferentes opiniões todos podemos ter e eu penso que muitas vezes até é muito salutar as pessoas terem diferentes opiniões e exporem-nas e depois chegar a consensos para depois se avançar. Fazendo referência à Europa, a realidade é o que é. Na Europa os clubes, a grande maioria e concretamente em Portugal, têm outras condições de trabalho que aqui ainda não existem ou existem poucas, mas eu penso que nós temos também que saber enquadrarmos-nos na realidade onde estamos inseridos e acima de tudo tentarmos, e eu pelo menos falo por mim, enquanto cá estiver, dar o meu contributo para que as coisas melhorem. É nesta perspectiva que eu encaro sempre estes desafios. Muito bem, e assim, acredita numa qualificação do Moçambique ao CAN e também ao Mundial? Ao CAN acredito. Penso eu que o Luís tem estado a fazer um bom trabalho e trouxe aqui uma nova mentalidade, uma nova motivação. Ao Mundial pode vir a acontecer, requer ainda muito trabalho, requer concentração, é preciso estarmos conscientes da grande responsabilidade que é. O Luís bem disse que deve haver aqui portanto, uma harmonização entre todos os fazedores do futebol no país. Nós somos adversários quando estamos nos 90 minutos. Fora dos 90 minutos, cada um deve pensar como contribuir para que o futebol cresça. Os dirigentes, os treinadores, portanto, os atletas. E o futebol é muito mais do que esses 90 minutos. Somos adversários 90 minutos, mas o comportamento do atleta fora do campo não é responsabilidade do selecionador nacional. O comportamento do atleta fora do campo é a responsabilidade do clube que acompanha este atleta. Portanto, o clube tem um papel extremamente importante para fazer com que a seleção nacional também traga resultados positivos. Por isso é que eu digo que eu acredito sim que é possível chegar ao CAN com o selecionador que temos. Mas ao Mundial não? Pode vir a acontecer. Temos aqui o Luís, eu gostaria que o Luís surpreendesse-nos, todos nós gostaríamos de ter uma seleção no Mundial, mas há ainda um trabalho enorme que deve ser feito a nível de base, a nível de estrutura. Os clubes têm um papel extremamente importante, mas não é proibido sonhar. Vamos sonhar, se não for este Mundial, podemos, portanto, tentar para o outro. E tenho uma filosofia que sempre uso no meu dia a dia e nos objetivos que eu tenho. Portanto, se nós nos atirarmos para outra galáxia e não chegarmos lá na outra galáxia, pelo menos estaremos entre as estrelas, não é? Portanto, se o Luís não se atirar para o Mundial,
pelo menos também ganha experiência, não é? Ganha-se, É uma ganha experiência grande experiência. para os jogadores. Luís Gonçalves, então, muita responsabilidade Sim, sobre claro, si. mas Também, este foi, desculpa cortar, este foi um dos objetivos que mencionou quando foi eleito o selecionador. Disse que gostaria de levar a seleção nacional ao CAN e também ao Mundial. nem podia ser de outra forma, porque apesar de ter consciência de todas as dificuldades que existem, e elas existem, quando se assume uma seleção e os objetivos competitivos, as provas onde vamos participar, nós temos que sempre pôr realmente o objetivo, neste caso, na minha opinião, de alcançar as qualificações. E eu, quando fui apresentado, e até utilizei um termo que o Yacine agora também utilizou, que é, não é proibido sonhar, e no futebol não há impossíveis. Agora, sempre com os pés bem assentes no chão, cientes das dificuldades que realmente existem, mas vou utilizar uma frase que é muito utilizada por todos os treinadores: tem que ser jogo a jogo, tem que ser passo a passo. E agora o que é importante é, em novembro vamos ter 2 jogos com os Camarões que são realmente importantes para a qualificação para o CAN, e vamos ver. Em relação ao Mundial, estamos incluídos num grupo também bastante difícil: Costa do Marfim, Camarões novamente, Malawi. Os Camarões estão connosco, em todo lado. É verdade, é verdade. Sabendo que para podermos ter a aspiração de ir ao Mundial, em primeiro lugar temos que vencer o grupo e depois vamos a um play-off, porque a CAF só pode colocar 5 equipas na fase final do Campeonato do Mundo. Em relação ao CAN, os 2 primeiros classificados de cada grupo são apurados diretamente, mas nós temos uma particularidade: é que os Camarões são o país organizador da prova, o que significa que já estão apurados. De qualquer das formas, nós temos que competir, temos que ir tentar buscar os pontos necessários para garantir a qualificação, porque temos que terminar à frente de Ruanda e Cabo Verde. Como é que se encontra o seu espírito de competitividade? Sente que está próximo de concretizar os seus objetivos? Não sinto que estou próximo, sinto que estou a meio. Preparado? Também não. Como? Preparado? Também não. Preparado sempre, preparado sempre. Eu penso que nós profissionais de futebol, e falo por mim, treinador, temos de estar sempre preparados para tudo. Isso significa o quê? Preparação constante. Porquê? Porque quando aparece um desafio ou aparece uma oportunidade, nós temos de ser capazes de responder positivamente. Claro que ninguém é perfeito e ninguém está preparado para tudo, mas quando eu digo preparado, sempre preparado, é neste sentido de não ter receio dos desafios, não ter receio dos adversários, e a nossa seleção já demonstrou que é competitiva jogando fora ou em casa. E nós temos que ter este espírito sempre, apesar, repito, de todas as dificuldades. É verdade, e um dos principais desafios foi então a paralisação do Moçambola, que é um ponto bastante importante para a nossa seleção nacional, e é isso que nós vamos falar na segunda e última parte do nosso programa, porque para já vamos conferir um brevíssimo intervalo. Não saia daí que voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Lembrar que estamos sim na posição 10 da TV Cabo e TNT, 706 da DSTV. O nosso Facebook também está à sua disposição. A Mídia Mais TV está mesmo a passar no rodapé do seu televisor. Portanto, siga a nossa página e esteja a par de todas as novidades, todos os programas aqui da nossa casa. Luís Gonçalves e Yacine Amugi são os meus convidados. E antes mesmo do intervalo falávamos dos desafios, não é, da nossa seleção nacional, e um dos pontos é a paralisação do Moçambola. Mister, até que ponto a interrupção do Moçambola vai influenciar naquilo que será o desempenho da seleção nacional nos próximos desafios de qualificação do duplo confronto diante dos Camarões e também Mundial? Exatamente. Eu penso que o impacto, existirá sempre algum impacto, porque já é um tempo bastante longo de paragem. Apesar dos jogadores estarem em atividade, mas nas suas casas, todos eles monitorizados pelas respectivas equipas técnicas, mas nós sabemos que não é a mesma coisa. Felizmente, Sua Excelência o Presidente da República liberou, a partir de 15 de setembro, os clubes para começarem a treinar, isso é muito importante. Dizer também que, por exemplo, o nosso adversário de novembro, os Camarões, têm 95% dos jogadores, e estamos a falar de uma convocatória de 30, a jogar na Europa, o que significa que todos eles já estão em atividade
com outro nível competitivo, com outro ritmo competitivo. Portanto, o impacto vai-se fazer sentir, mas nós temos que encontrar estratégias para minimizar essa situação e, claro, o facto de o regresso aos treinos estar autorizado é uma excelente notícia. Já é um passo, não é? Exatamente. Estava à espera já há muito tempo. Já estava a esperar há muito tempo, mas claro, eu também compreendo as contingências e porque há aqui uma questão que é fundamental preservar sempre, que é a questão da saúde pública e os protocolos que estão estabelecidos têm que ser cumpridos. Nós também, fazendo um estágio brevemente em setembro, vamos ter que cumprir o protocolo sanitário e todos os cuidados, até porque temos de dar o exemplo, porque somos seleção nacional. Mas eu queria dizer também que felizmente vamos ter a data FIFA de outubro, que não é ainda um jogo a contar em termos para a qualificação, e vamos em princípio fazer 2 jogos, o que também vai servir de preparação para os jogos de novembro. Portanto, eu penso que o impacto vai existir, mas nós vamos ter que encontrar estratégias para ultrapassar e para minimizar esse impacto. Porque na hora de jogarmos, tudo o resto tem que ficar para trás. E a partir do momento que a equipa entra em campo, e os jogadores também sabem disso, têm que dar tudo o que têm e o que não têm, permita-me dizer, para a equipa vencer. Muito bem. Enquanto prepara aqui algumas estratégias que pode talvez adiantar, não é? E assim, qual é o seu comentário, a sua observação em relação à paralisação do Moçambola, que vai se influenciar negativamente naquilo que será o desempenho da seleção nacional nos próximos confrontos? Bem, a paralisação de uma prova certamente que influencia de forma negativa. Portanto, quando as pessoas estão habituadas a fazer uma coisa que é jogar futebol e depois têm de ficar 4, 5, 6 meses sem jogar, tem vários fatores negativos, desde o físico, desde o psicológico, desde a nutrição do próprio atleta, porque estava habituado a queimar calorias com os treinos, estava habituado a queimar calorias com os jogos. Estamos aqui há 4, 5 meses com um ritmo diferente de vida. Portanto, isto tem impacto, não só no futebol, no desporto, mas no dia a dia de todos. Mas o fator motivação vai pesar mais ainda, e este é um fator que o Luís tem favorável. Portanto, consegue motivar, tem capacidade para criar esta motivação. Vai ser extremamente importante. Os 2 jogos que tem de preparação também vão ajudar, mas acredito que não será suficiente. Não será suficiente, poderíamos ter mais, mas tente-se fazer milagres neste tempo. Nós temos que encontrar formas de ultrapassar, temos que acreditar que é possível, porque o acreditar também é tudo. O que está em causa aqui portanto, fazer se calhar omeletes sem ovos, e o Luís vai ter que fazer isto, é claro, com o apoio de todos nós, o apoio da massa associativa, o apoio dos adeptos, dos dirigentes. O que está em causa neste momento é que a seleção nacional tem de vencer. Como bem disse, a equipa adversária tem mais parte de jogadores a militar em outros campeonatos que já iniciaram as suas competições, estarão em vantagem em relação à nossa seleção, mas acredito que somos capazes de trazer um resultado favorável e positivo. Luís Gonçalves, que estratégias, que soluções, como fazer um omelete sem ovos? Eu não diria que é omelete sem ovos, porque felizmente, claro, eu percebo a ideia, mas felizmente também temos alguns jogadores a jogar fora e que estão em atividade. Claro que não é a mesma coisa em relação ao nosso adversário, mas de qualquer das formas a estratégia passa sempre por nós estarmos focados naquilo que podemos controlar. E o que podemos controlar é o treino, a análise do adversário, porque é fundamental nós conhecermos o adversário que vamos enfrentar, naturalmente os seus pontos fortes, mas também e principalmente os seus pontos fracos para podermos explorar e termos, portanto, estar focarmos no treino e estarmos altamente motivados, que era aquilo que eu estava a dizer. E os jogadores têm essa consciência. Eu creio também que eles estão motivados, não é? Como? Creio que estão motivados, depois de terem ficado tanto tempo. Têm que estar, são profissionais de futebol, têm que estar motivados. Dizer isto é muito simples, mas na realidade o ser humano, por vezes, precisa de um estímulo acrescido para despertar essa motivação, que muitas vezes pode ser intrínseca e que, quando assim é mais simples, se torna,
mas de qualquer das formas dizer que durante este período todo da pandemia, a comunicação com os jogadores também existiu de uma forma regular, e isso também diz muito do espírito que a seleção vive. Este é um grupo realmente muito unido, e eu acredito que isso pode ajudar a colmatar algumas dificuldades. Agora, estratégias é foco naquilo que podemos controlar. Tudo o que está à nossa volta e que às vezes podem ser pedras na engrenagem, ou areia, ou ruído, nós temos que colocar de lado e focarmos naquilo que podemos fazer e somos capazes. Muito bem. E quais serão os critérios de seleção para os jogadores, assim que vão assim O primeiro critério, jogar naturalmente, diante dos Camarões, não é? Para o como? duplo confronto diante dos Camarões. Sim, que vai ser só em novembro. Portanto, antes disso, em outubro, tem que existir uma convocatória para um estágio em que vamos realizar 2 jogos de preparação, como foi dito, mas os critérios normalmente são sempre, em primeiro lugar, o critério da qualidade, mas também nunca esquecer que os jogadores fazem parte de uma equipa e têm que estar integrados na ideia de jogo do treinador. Eu, quando faço uma convocatória, olho ao momento dos jogadores, e agora é muito difícil olhar ao momento dos jogadores, embora alguns estejam em atividade, mas também em relação à ideia de jogo que tenho. Por isso, às vezes, até posso ser questionado porque é que não convoquei o jogador A, B ou C que estão até num bom momento, mas se calhar eu, ao convocar esse jogador, É verdade, o Luís encaixa Gonçalves foi na forma de criticado, jogar. foi bastante criticado em alguns jogos, mas por que este jogador e não o outro? Mas isso Questões de qualquer técnicas, treinador, não é? de qualquer equipa, eu penso que é criticado. Isso faz parte do futebol, e isso demonstra que as pessoas têm paixão pelo jogo e acompanham o futebol. E preocupam-se também, não é? Claro, É a preocupação, claramente, é sinónimo de claramente. preocupação. E nós treinadores, somos pessoas também que, como seres humanos, podemos errar. Portanto, eu lido bem com a crítica, faço as minhas análises. Quando faço as minhas escolhas é de uma forma consciente, mas os critérios são estes: a qualidade em primeiro lugar, o momento é importante, mas há outro fator que eu gostaria de referir, é que cada vez mais as seleções, não sendo um clube, mas até porque temos pouco tempo para treinar, o fator de continuidade tem algum peso. Portanto, claro que há sempre espaço para jogadores novos aparecerem, jogadores que demonstram qualidade e que merecem ser chamados, mas se analisar as convocatórias que foram feitas, há ali um núcleo de jogadores que tem vindo a estar presente. Porquê? Porque lá está, porque vão bebendo das ideias, vão evoluindo dentro desta ideia de jogo e vão correspondendo naturalmente. Muito bem. E assim, que tratamento poderá ser dado para os jogadores que atuam fora de portas, tendo em conta que terão de cumprir com a quarentena num período em que nós não temos tempo de preparação? Bem, a quarentena é algo que deve ser cumprido. Poderá-se reduzir o tempo de quarentena, se calhar de 14 para 10 dias ou 7 dias, dependendo, mas também há um fator positivo agora nos voos, que é a apresentação de um teste Covid negativo 3 dias antes do voo, o que pode facilitar e se calhar o atleta não precisa ficar tanto tempo de quarentena. Portanto, isso já é um fato positivo. E penso que, como bem disse o Luís, que é preciso em bem pouco tempo pôr os atletas a correr. Não vai ser fácil selecionar os melhores, porque no momento de paragem não sabemos quem são os melhores, não houveram competições, mas ele vai ter que dar seguimento, se calhar, com os que estão a atuar fora do país e selecionar os melhores que estavam a atuar dentro do país no momento antes da paragem. Portanto, vai ter que se fazer aqui um trabalho psicológico, um trabalho de motivação também para colocar o atleta a acreditar que pode correr em pé de igualdade com os outros. Mas eu penso que nós temos condições, o fato de termos 2 jogos para preparar poderão fazer com que o treinador, a equipe técnica toda, faça uma leitura mais detalhada da qualidade atual de cada um dos atletas. E é uma coisa que é sempre importante e os adeptos normalmente gostam de questionar: por que não este e por que aquele? O treinador sabe perfeitamente porque é que faz uma escolha, porque a leitura do jogo do adversário é extremamente importante para o treinador fazer a sua seleção. E normalmente o treinador vai para um jogo a saber que este jogo eu vou jogar em ataque,
ou vou jogar em contra-ataque, e as escolhas dos atletas são, portanto, têm em consideração portanto, a tática que o treinador vai utilizar. Nós, os adeptos, quando estamos do lado de fora, estamos sempre a questionar porque é que não levou o melhor marcador, ou porque é que... Mas o treinador sabe, a equipe técnica... O treinador é que sabe, são estratégias mesmo do São jogo. São estratégias. Muito bem. O Yacine bem mencionou que temos 2 encontros amigáveis, são as seleções de Guiné-Bissau e Gâmbia. Que critérios foram utilizados para a seleção destas equipas? Eu gostaria, antes de mais, dizer o seguinte: quando nós aceitamos jogar com outras seleções, contra outras seleções, eu gostaria, por exemplo, de chegar, não é como num restaurante, em que eu chego, como sento, peço o menu e escolho. Portanto, há vários critérios, mas muitas vezes temos que também seguir aquilo que é possível. E realmente houve esse convite da parte da Guiné-Bissau e houve aqui uma conjuntura que permitiu nós aceitarmos estes 2 adversários. Outros adversários que nós, à partida, gostaríamos de defrontar já tinham compromissos assumidos. Como por exemplo? Eu prefiro não dizer, porque isso pode levantar outras questões, mas pronto, eu posso referir, por exemplo, a Nigéria é um adversário que eu gostaria de defrontar, é um exemplo. Mas, de qualquer das formas, o que nós temos que entender é que estes 2 jogos vão servir para nós, como disse o Yacine muito bem, nós avaliarmos o nosso momento, e o foco vai estar no nosso desempenho e na nossa equipa. Claro que nós, apesar de serem jogos particulares, normalmente designados amigáveis, mas eu gosto mais de dizer particulares, porque amigáveis dá sempre aquela ideia de que vamos ali brincar uns com os outros, e não é nada disso, é competição na mesma. Portanto, apesar de nós queremos vencer esses jogos como qualquer outro jogo, o foco vai estar mais no nosso desempenho, na nossa equipa e naquilo que somos capazes de fazer, avaliando o momento da nossa seleção. Porque depois desta pandemia, desta paragem tão longa, é fundamental nós percebermos como é que estão os nossos jogadores e a nossa equipe. E será que a estratégia do jogo destas 2 seleções assemelham-se aos adversários que Moçambique vai sim defrontar futuramente? Ou será apenas uma questão de rodagem? Não, tem que haver sempre. Nós temos um modelo de jogo, temos uma identidade, vamos dizer. Temos uma forma de jogar que é nossa e que tem vindo a ser implementada desde que eu assumi a seleção, portanto é a minha ideia de jogo, mas claro, os ajustes estratégicos em função do adversário são feitos antes de cada jogo. Portanto, naturalmente estes 2 jogos que são de preparação também vão sofrer aqui, se for necessário, alguns ajustes estratégicos, mas a forma de jogar, o modelo de jogo da nossa seleção vai ser o mesmo, e é aí que nós vamos pôr o foco. Era isso que eu queria dizer, ou seja, mais atenção à nossa forma de jogar, claro, tendo em conta que estamos a competir com o adversário, não podemos ignorar as suas características. Muito bem, esperamos nós que Moçambique tenha assim bons resultados e que consiga assim a qualificação ao CAN. Muito bem, e assim, na semana passada teve um assunto que mexeu com o mundo do desporto, a questão da distribuição dos valores que foram ofertados pela FIFA, com vista a mitigar os impactos do coronavírus no nosso futebol nacional. Que observações o Yacine faz de como foi distribuído o valor? Bem, em primeiro lugar, nós temos que perceber que este valor está a ser distribuído como uma forma de apoio. Não temos muito a dizer, quando é um apoio que nós temos de aceitar, mas também aqui há que olharmos para uma particularidade, que boa parte dos clubes que portanto, militam no Moçambola são clubes que portanto, têm um subsídio, têm um apoio das empresas públicas nacionais, portanto, diferente de outros clubes. Portanto, o que eu penso que tem de acontecer é que os clubes que beneficiam, portanto, de apoio direto das empresas públicas, nesse caso do Estado, podem muito bem abdicar deste apoio da FIFA e canalizar este apoio para os outros clubes que têm, portanto, menos patrocínios diretos do Estado e têm de ir à busca de outros patrocinadores. Estou a falar dos clubes que não estão integrados nas empresas públicas. Portanto, há que tomar isto em consideração.
e penso que as negociações estão a ir para esse caminho, mas requer, portanto, que os clubes que recebem apoio direto possam também aceitar, e eu penso que eles podem, de boa vontade, abdicar deste apoio. Não estamos a falar de muitos valores, portanto, estamos a falar de 1.200.000 meticais por cada clube, e para um clube que está integrado numa empresa pública, este valor portanto, é irrisório, não fará muita diferença nos orçamentos deles. A Federação foi bastante criticada pelo fato de ter utilizado ou proposto a utilização de uma parte do valor para o pagamento de dívidas. Na sua opinião, é assim? Bem, eu penso que o valor atribuído pela FIFA é para um certo apoio. Portanto, há que olharmos de forma direta para que tipo de apoio e canalizar, portanto, este fundo para aquilo que é o objetivo, né? Existem vários fundos na FIFA que são atribuídos, não tenho detalhes exatos para que este valor deve ser utilizado. Pode ser que também esteja incluso para pagamento de certas dívidas ligadas ao futebol, porque se é um apoio para mitigar o futebol nacional, não quer dizer que deve ser distribuído de forma direta para os clubes. Pode ser também para a utilização de pagamento de algumas dívidas. Para transmitir, portanto, uma opinião mais concreta sobre isso, tinha que estar também com informações mais detalhadas, né? Portanto, mas cabe à direção da FMF tomar aquilo que é a melhor decisão para que, portanto, este valor sirva para realmente ajudar a resolver os pequenos problemas. Não vai resolver todos os problemas, mas poderá, portanto, ajudar que se resolvam alguns para o futebol retomar e nós podermos voltar a acompanhar os jogos do Moçambola. É verdade. E um dos principais desafios é o fato dos clubes não serem autossustentáveis. Luís Gonçalves, essa questão pode responder. Como tornar os nossos clubes autossustentáveis? Pronto, lá está, eu não sou um homem da gestão, não é? Não sou dirigente, mas acredito que é possível, solicitando outras ideias ou tendo outras ideias, e há pouco falou no início do programa, portanto, o exemplo aqui do Yassine, portanto, procurar outros apoios que não, no fundo, que libertem um pouco os clubes desta necessidade de apoio ou das empresas-mãe, vamos dizer, ou até muitas vezes do próprio governo. Mas eu sinceramente não consigo dizer mais que isto. Portanto, as estratégias os dirigentes saberão melhor. Tem toda a razão, mas não se preocupe, temos um dirigente que vai responder, não é assim? O que tem de acontecer é os clubes têm de se tornar autossustentáveis, mas não cabe só aos clubes implementarem mudanças para que se tornem autossustentáveis. É preciso que toda a política de desporto, toda a política ligada ao futebol também mude. O governo moçambicano deu um passo extremamente importante, que é a criação ou a aprovação da criação das sociedades anónimas desportivas, mas não termina por aí. É preciso que comece a incentivar os clubes para que adiram à Sociedade Anónima Desportiva. É preciso que a própria competição em si seja uma competição credível, porque os patrocinadores, os investidores, para colocarem dinheiro nos clubes, têm de saber o que vai acontecer nas competições nacionais. Nós não podemos, por exemplo, num ano estarmos a discutir que o modelo do futebol nacional será todos contra todos e no outro ano estarmos a discutir que vamos dividir o modelo em 3 regiões. Portanto, isto tudo traz também insegurança para qualquer investidor a nível do futebol. O fato de não sabermos se os clubes podem viajar de avião, o fato de não sabermos se os clubes terão ou não a autonomia ou o poder de decisão de onde é que podem pernoitar, se podem pernoitar num hotel, numa pensão. Portanto, tudo isto faz com que os investidores não se sintam seguros e atraídos para colocar o dinheiro no futebol. Agora, há aqui que criarmos uma política de desporto, uma política de futebol que faça com que os investidores tenham vontade de investir no futebol e aproximar aos clubes. Muito bem, e assim foi a nossa conversa. Infelizmente chegamos sim à reta final. Luís Gonçalves, por favor, as últimas considerações. Agradecer mais uma vez o convite e era uma promessa que estava por cumprir. É verdade, finalmente foi cumprida. Foi um gosto estar aqui a conversar e sobre temas que são realmente interessantes e importantes. E como eu sempre digo, só nesta pequena conversa já aprendi mais alguma coisa e espero realmente que o nosso futebol evolua
e que a Seleção Nacional consiga atingir os seus objetivos, se todos, como eu disse, remarmos todos para o mesmo lado, que é isso que eu gostaria de ver. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós. E assim, por favor. Obrigado, Eliana. Obrigado também, portanto, aqui à televisão por esta oportunidade de debatermos o nosso futebol, de fazermos uma pequena análise do que pode ser os próximos jogos de preparação da nossa Seleção Nacional. Estar feliz porque o Luís já está em solo moçambicano, cumpriu a quarentena, portanto vai agora ter tempo de preparar a nossa seleção e desejar toda a sorte do mundo para o Luís, para a nossa seleção, todos os nossos atletas, porque o povo está à espera, depois de muito tempo de distanciamento social e confinado, estamos à espera, portanto, de alegrias. E desta forma colocamos o ponto final a mais uma edição do nosso programa 442. Para a semana nós estaremos de volta com mais novidades em torno do nosso desporto. Confira já a seguir o Jornal da Mais com Hermínio José. Boa noite.